E aí? Dissemos há pouco que por trás de todo escritor há uma intenção. Logo, todo texto ele é intencional. Não existe texto neutro. E por que escrevemos? Escrevemos para expor pensamento, para dar informações, para expressar um sentimento, para organizar um conhecimento, registrar, documentar e por aí vai. Quando nós escrevemos, a gente tem duas preocupações. A primeira é: eu vou dar ao meu texto um toque artístico, eu vou elaborar, ou eu vou me preocupar tão somente com a estrutura, com o conhecimento? Quando um texto é artístico, a gente tem toda uma preocupação com a forma de dizer de maneira mais criativa. Por exemplo, a poesia, o romance, o conto, a crônica. Já quando um texto ele não tem esse fim artístico, ele é inartístico, então a preocupação é mais com a estrutura. Por exemplo, a redação oficial, um documento comercial, um documento acadêmico, um texto científico, eles são mais rígidos. Por exemplo, o poeta João Cabral de Melo Neto, ele quis dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre as ações coletivas. E aí ele usou a palavra para recriar a palavra. Esta forma, ele diz, é um poema chamado Tecendo Amanhã. Por exemplo, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Perceberam? A preocupação aí é na forma de dizer, de interpretar, de recriar. Veja como é que a gente trabalha agora uma portaria. Não tem essa preocupação com a forma de dizer. É claro que isso também é importante, se preocupar com a forma, mas a preocupação maior está na estrutura do texto. Então, aqui na portaria, a reitora ela está designando alguém. Então, essa informação, que tem que dizer essa informação? É a pessoa que vai, a matrícula dessa pessoa, o cargo que ela vai assumir dentro do quadro. Tá? Então, vejam a data, que é importante. Então, tudo isso são elementos que constroem o chamado documento acadêmico ou oficial ou comercial ou técnico de um modo geral. Observe um relatório. Este assunto a gente vai trabalhar um pouquinho depois com mais calma. Mas o relatório é uma forma de você fazer um relato. E às vezes o relato ele ocorre em função de uma inspeção. Então aqui está, por exemplo, um relatório de vistoria, em que a preocupação é dizer o que a pessoa viu em loco quando fez aquele relato. Por exemplo, um resumo. Quando você escreve um projeto, é de bom tom que você crie logo no início um resumo. Esse resumo, portanto, ele já dar uma primeira dimensão do que é o seu projeto. Dito isso, portanto, entenda que o texto acadêmico científico ele pode ser analítico, como um TCC, em que você vai explicar um estudo ou um tema. Ele pode ser descritivo, em que você vai trabalhar com um problema, uma situação específica de um objeto, como, por exemplo, um relatório, um parecer. Ou ele pode ser exploratório, em que você vai buscar dados, informações, por exemplo, num resumo, numa resenha ou num fichamento. Tudo bem? Vamos em frente.